Prezados, muito boa tarde. Meu nome é Carlos Sarmento. Começamos nesse momento a mesa chamada Debates e Alternativas de Reterritorialização de Espaços Rurais. Essa mesa que é integrante do 2º Congresso Científico Internacional da Rede Internacional de Pesquisadores sobre Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Rede CT. Antes da gente começar, obviamente, tratar sobre os temas dessa mesa, queria agradecer, e aí não tem como ser nominal, agradecer todo mundo que está no suporte desse evento, um evento grandíssimo, né? E aí a gente utiliza como canal de agradecimento o professor Nelson, que está na frente de batalha, é uma frente de batalha sobre povos originários e comunidades tradicionais no Brasil, não é de hoje, então, muito obrigado a todos. Né? Me chamo Carlos Sarmento, sou professor doutor pelo Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação Agropecuária da Universidade Rural do Rio de Janeiro, mestre em Políticas Públicas e sou sociólogo também. Né? Hoje, nessa mesa, vai estar compondo essa mesa com a gente a professora Dina Ramos, ela é docente do curso de Economia do Instituto de Três Rios, da Universidade Rural, uma grande amiga, que eu posso dizer que eu tenho, doutoranda do mesmo programa ao qual eu participei. Hoje também teremos a presença, ele ainda não entrou, mas ele já vai estar presente, o secretário da Secretaria de Agricultura e Pesca do município de Itaguaí, o secretário Carlos Kiffer. Também temos a presença do professor Riuzi Queda Júnior, um ilustríssimo colega também que eu tenho, doutorando também do Programa de Ciência e Tecnologia, é um economista, formado bacharel em Direito também. E temos também a presença ilustríssima da Alessandra, promotora cultural, já ganhou prêmios, ex-secretária municipal também no município de Itaguaí, e trabalha hoje, e muitos anos já, com ativação e projetos culturais, promoção do Instituto Mazomba. Ela vai falar um pouquinho sobre a atuação dela no trabalho no dia de hoje. Né? Melhor do que eu apresentar os integrantes da mesa, vou abrir agora ainda em uma forma rápida, para cada um se apresentar. Então, boa tarde, professor Riuso. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência, e boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui o meu caríssimo amigo, doutor Carlos Sarmento, aí. A doutora Diná, que muito tempo eu não via, a Alessandra aí, que prestigiou aí com a presença dela num dos cursos que eu leciono, né, que é sobre economia solidária, lá em parceria com a Caritas Arquidiocesana. Então é um prazer ver e rever todos aqui presentes, e vocês aí, eu espero que a você que está assistindo aqui ao vivo conosco, eu espero que seja gratificante essa transmissão de conhecimento, como é o que eu costumo falar com os meus alunos, né? Como o Sarmento aqui adiantou, eu sou formado em Direito e Economia. Meu mestrado foi na área de políticas públicas, e é aí que vai ser o meu ponto de partida aqui da minha fala na tarde de hoje. Sou formado eu sou mestre, pelo PPGDT, na Federal Rural do Rio de Janeiro, e atualmente aí eu estou na reta final, se Deus quiser, aí, no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação aí, pela Federal Rural também, por onde o Sarmento e a Diná aí tiveram a sua formação final. Atualmente eu sou coordenador do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, no município de Angra dos Reis. Então, assim, nosso tema de pesquisa aqui, que eu vou apresentar, é nessa área aqui geográfica, na zona oeste do Rio de Janeiro e parte do sul do estado, incluindo aqui os municípios de Mangaratiba, Itaguaí e Angra dos Reis. No meu caso aqui, mais especificamente, o meu foco foi bem na zona oeste da capital, quando da orientação do professor Dr. Lamonier Hertal, a partir de 2015, quando a gente foi inserido ali na construção do PPED, que na época era um pequeno núcleo ali de estudos, a Diná, inclusive, bem atuante na época, ela é que foi muito do meu parâmetro naquele período, aliás, foi e é ainda muito do meu parâmetro profissional. Depois ali a gente teve, depois não, ao mesmo tempo ainda você tinha a participação do Sarmento. Eu foquei mais na questão de entender a dinâmica, principalmente dos chamados conselhos municipais. O Rio de Janeiro aqui é uma região que tem muitos problemas, assim como diversas regiões do país. A zona oeste da capital, historicamente, é uma zona oeste extremamente desassistida pelo poder público. Não posso dizer que de forma completa, porém chega a ser uma situação um tanto precária para a população.
serviços básicos como transporte, educação, saúde, nunca são priorizados, apesar do discurso político, dos discursos eleitorais. Então, o meu foco foi justamente para verificar a coesão que existia por parte da sociedade, né? Como ela estava se organizando. E eu verifiquei, dentre alguns conselhos que eu cheguei a visitar, participar de algumas reuniões plenárias, que, infelizmente, por parte da sociedade, a participação era baixíssima. Por parte das instituições, até existia participação, mas muitas das ações não eram colocadas em concreto. A gente vê muito isso no Brasil contemporâneo, né? Teorias maravilhosas, também nós da academia, o caso aqui do Sarmento, da Dinar, a gente teve um baque um pouquinho forte. A Dinar eu já não posso dizer que eu nunca perguntei para ela isso, mas eu sei que o Sarmento teve. A gente estava lá no mestrado e a gente teve aquele baque inicial do discurso acadêmico de que a gente não vai criar soluções, mas a gente vai apresentar uma teoria, a gente vai apresentar uma proposta, mas não necessariamente isso se tornará algo sólido. Isso parece um pouco frustrante no início, né? Mas depois a gente aprendeu a lidar, a gente sabia que existia sempre a possibilidade de apresentar e se tornar em algo concreto. O professor Carlos Sarmento é mesmo um exemplo dessa situação, né? Ele é atuante ali no município onde ele mora, principalmente ali na região de Itaguaí e arredores. Hoje ele está, inclusive, lá em Angra dos Reis, ele conhece aquela realidade ali do município de Angra dos Reis. Então tem diversos tipos de dinâmicas aí, não somente da sociedade em forma geral, como você também pegar os nichos sociais que ali existem. Você tem nichos sociais ali de extremamente vulneráveis. A sociedade por si só já é vulnerável. A gente está falando de preço de barril de petróleo, combustível, cesta básica. O quão vulnerável a população brasileira está. Nesse espectro mais local aqui, sul do estado fluminense, zona oeste do Rio de Janeiro, a sociedade, então, ela se mostra com suas diversas faces. Quilombolas, indígenas, a gente tem caiçaras, a própria população carioca, a própria população itaguaiense, a população angrense. A gente sabe que todos eles ali estão à deriva e, principalmente, na primeira linha, na linha de frente, para absorver esses impactos econômicos, esses impactos sociais, ou mesmo a ausência que possa existir por parte aí, por exemplo, da ação do poder público. O escudo que não existe. Essa situação, pessoal, foi justamente aí um dos pontos abordados, né? Até onde o poder público pode influenciar de forma benéfica, qual o papel do poder público, qual o papel das empresas, qual o papel do mercado, qual é o impacto que ela pode gerar na sociedade, quais os benefícios e malefícios. Isso tudo foi abordado aí desde 2015 até a atualidade. Hoje o meu escopo está um pouco diferente daquele do inicial de 2015, mas ainda permanece no mesmo espaço geográfico. No meu caso aqui atualmente, o foco tem sido nas populações japonesas, o que aqui na região da zona oeste do Rio de Janeiro, Itaguaí, é muito presente. Muito mais que em qualquer outra região do estado do Rio de Janeiro. Inclusive aqui na região, por exemplo, o bairro de Santa Cruz foi o primeiro grande nicho de habitação permanente das populações japonesas que vingou. Não foi a primeira experiência, mas foi aquela que permaneceu até hoje. Ainda existem remanescentes aqui na região. Então, o que acontece? Qual é a dinâmica econômica? A gente tem um distrito industrial muito grande aqui. O que essas empresas têm feito? Investido, tem trazido à tona o diálogo com a população? Ou será que é algo meramente top-down, de cima para baixo? A gente faz e as pessoas aceitam. Será que isso é benéfico? Será que isso é eficaz? A população precisava realmente de determinadas políticas sem conversar, sem dialogar? O diálogo é justamente um dos pontos aí, inclusive o professor Carlos Sarmento, a Diná fizeram essa abordagem de forma brilhante em suas teses, de forma brilhante em diversos trabalhos, artigos, capítulos, e que eu tive o prazer de participar com esses dois. Pessoal, diálogo. Diálogo é muito da essência, é muito do que falta à nossa sociedade. Muitas vezes a gente parte para questões de ação. A ação é importante? Com toda certeza. Mas e o diálogo prévio? Entender, compreender,
raciocinar, para depois sim a gente colocar a mão na massa. Hoje em dia, muito a gente fala, políticas públicas é ação, 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 ação. E a teoria? Onde é que entra? Não estou falando, mais uma vez, que a gente, voltando àquele discurso triste de a gente vai apresentar uma teoria, mas não necessariamente vai se tornar numa prática. É sobre isso. Fazer o diferencial de forma dialógica. Como as empresas têm conversado com a sociedade tem buscado conversar com as empresas, tem buscado conversar com a prefeitura, com o Estado, com o governo federal. No meu caso específico, quando eu participei desses conselhos, alguns conselhos que eu posso citar aqui, o Conselho de Saúde, os conselhos de saúde de forma geral aqui no Brasil, tem uma consolidação muito boa, uma infraestrutura que outros conselhos, por exemplo, que eu visitei não tinham. Tem um conselho que é muito atuante aqui na região, que é o Conselho de Segurança Pública. Não sei se tem alguém aqui presente do Conselho de Segurança Pública, Conselho Comunitário de Segurança Pública. Aqui na região, ele é extremamente desassistido. Não sei em que pé se encontra atualmente em 2021, mas até a última visita que eu fiz, muito do apoio vinha das instituições de segurança. E não eram apoios permanentes. Eram assim, vamos ceder o espaço para reunião plenária, vamos ceder uma folha de papel, uma caneta, coisas básicas para o funcionamento dele. Vamos procurar aqui abrir canais de diálogo? Vamos. A gente lida aí com força policial, PM, Polícia Civil, Forças Armadas, que aqui na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro você tem toda essa infraestrutura, toda essa estrutura organizacional das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública. E outra, uma questão que muito está em voga, inclusive estava ontem nos noticiários, né? Segurança Pública. O problema é que o Conselho Comunitário de Segurança Pública, por exemplo, aqui da região onde eu moro, ele não atuava somente por questões de segurança pública, ou de segurança comunitária, ou de segurança bairrista da zona, não. Também ele era o responsável por criar um canal de diálogo com a empresa de iluminação pública, com a empresa de coleta de lixo. Muitas vezes negociava a possibilidade de serviços públicos entrarem nas comunidades. Então, assim, a importância do conselho ficou evidente. Só que a estrutura da qual ela se valia era muito aquém das responsabilidades que ela possuía. Então, isso aí começou a ir para os meus relatórios, comecei a ter uma percepção. Fui agora ver os participantes. Fui na primeira plenária. Na primeira plenária, olhei os participantes, você tinha ali oficiais da Polícia Militar, você tinha oficiais das Forças Armadas, tinham alguns delegados de Polícia Civil e eu da sociedade. Somente a minha pessoa da sociedade. E nem estava ali, na verdade, representando a sociedade, eu estava ali primeiro para entender aquela dinâmica do conselho. Então, eu me senti na obrigação de levantar, me falar como parte da sociedade, me apresentar, né, como morador da localidade, que eu estava vivenciando toda aquela dinâmica. Então, é uma situação que desanima. Mas enquanto cientista eu não podia esmorecer. Tinha que seguir em frente, tinha que produzir, tinha que expor aquela realidade no meu texto. Então isso ficou claro. Foi para o próximo conselho. No outro conselho, a mesma situação. Você tinha a participação de agentes do Estado, mas você não tinha ninguém, pessoal. Pelo menos nas reuniões que eu fui em aproximadamente 4 naquele primeiro ano, não tinha ninguém. Nenhum cidadão interessado. Para eu não exagerar também nas contas, não ser extremista, apareceu um senhor que é muito frequentador do conselho, que o presidente do conselho até tinha me passado, ele é muito frequentador, muito interessado, mas ele também tinha um pezinho no serviço público. Então, no fim das contas, 100% de interesse público, de interesse social, de cidadania, não podia dizer que tinha. E mesmo assim, a gente está falando de uma região aqui onde você tem, por exemplo, um bairro como Campo Grande, entre 300 e 400 mil habitantes. Isso é uma cidade de porte médio, muito maior que muita cidade aí pelo Brasil. Santa Cruz, quase 300 mil habitantes. Guaratiba,
outros mais entre 100 e 200 mil habitantes. A gente está falando aqui de bairros dentro da capital que tem a populações de cidades médias. Público tem. Interesse de participação no mesmo montante? Essa é a questão. A participação social, o interesse da sociedade em discutir, não estava presente. Aí parti para outras questões. Falei, pô, tudo bem, a sociedade não está participando. Como está sendo a divulgação, comunicação? Fui verificar também. Contatos de telefone existem? Internet, Instagram, a gente sabe que dá para fazer uma página gratuita. Mas também não tem conhecimento. É um ponto que eu muito toco com os meus alunos, o professor Carlos Sarmento sabe disso, né? No ensino médio, por exemplo, nós temos, se tivermos aqui adolescentes, parabéns pelo interesse de vocês em estar aqui e ter uma cabeça crítica. A nossa adolescência hoje aprende o básico, matemática, história, geografia e cidadania. E entender que a praça é pública. E entender o seu dever como cidadão. Você daqui a pouco está se tornando maior de idade. Vai ter a plenitude da capacidade civil. Consegue compreender a importância disso? Entender que a praça é de todos, que eu tenho que cuidar, eu tenho que rechaçar uma conduta que não seja aquela que a sociedade espera? Falar, não picha, não quebre. Ah, mas a prefeitura não faz nada. Tudo bem, a prefeitura não está fazendo a parte dela. Eu estou fazendo a minha enquanto cidadão. E é isso que tem que me satisfazer. Compreender a coletividade. Compreender que nós temos um espaço público. E não somente a nossa casa. Se eu sair aqui na rua, eu vou sair ali daqui a pouquinho. Eu ainda vou dar aula daqui a pouco. Quando eu voltar lá para as 11 horas da noite, o que eu costumo fazer? Catar lixo ali na rua. Lixo assim, tipo, não é lixo antigo que o vento trouxe. É que uma criança, um adulto, um idoso passa na frente da minha casa e joga o canudinho, a guimba de cigarro, um saco plástico, um pacote de biscoito. Encontro de tudo ali. Camisinha, já encontrei, pessoal. Encontro de tudo. Junto num saco, guardo, minha parte está feita. Outros vizinhos vão falar, mas a companhia de lixo urbano é que tem que fazer isso. Se eu esperar a companhia de lixo urbano, pessoal, se eu esperar que o poder público faça tudo sozinho, eu vou ficar com uma rua imunda. E onde é que vai a minha cidadania? Eu, enquanto cidadão, não se restringe somente à minha sala de aula. É eu agindo. A minha teoria pode não ter se transformado num relatório que a Prefeitura de Urbanismo, a Secretaria de Urbanismo, a Prefeitura do Rio de Janeiro ou a Prefeitura de Itaguaí se valeu para moldar novas políticas públicas de participação nos conselhos. Ou preservação das populações de origem japonesa, ou incentivo à agricultura, à agropecuária, incentivo ao setor primário, de alguma forma. Não, não virou. Mas o meu pequeno gesto, isso aí um professor muito sábio, Dr. Fernando Guilherme Tenório, me falou, e eu sempre repito nas minhas aulas. É um trabalho de formiguinha. Incentivar o diálogo, incentivar a participação social. A gente faz com um trabalho de formiguinha. Sair do nicho lá do PEPEDIT com o professor Lamonier, sair do nicho lá do Programa de Estudos e Gestão Social na Fundação Getúlio Vargas com o professor Tenório, mas não deixei de dialogar, não deixei de difundir a ideia, não deixei de difundir o ideal. O ideal de quê? De uma sociedade mais participativa. Tento fazer isso agora na minha responsabilidade em Angra dos Reis. Porque eu sei que a minha responsabilidade enquanto coordenador de um curso de direito, o único da região, é grande. Espera-se muito de um professor, espera-se mais ainda de um gestor. Não estou fazendo, obviamente, o melhor, mas é aquilo, o trabalho de formiguinha. Desanima? Às vezes desanima, com toda certeza. A Alessandra está aí para comprovar isso em algum momento da vida dela. A própria Diná e o próprio Carlos Sarmento já presenciaram isso muito. Às vezes a gente até questiona o que a gente está fazendo. Mas depois a gente começa a ver os resultados.
A Alessandra foi um resultado aqui, um pouco antes dessa live começar, quando ela falou: olha, participei de um curso que você estava, foi muito gratificante. Essa é uma palavra simples, mas é uma palavra que mexe com a gente. Nós, enquanto docentes, nós, enquanto instrutores. Isso é resultado. E isso foi aprendizado. E isso foi maravilhoso, pessoal. Então, mais uma vez, gente, indo aí para as palavras finais, né? É um trabalho de formiguinha. A construção é no longo prazo, é devagar, mas no fim das contas é uma base sólida que se está construindo. E aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Itaguaí, Mangaratiba e Angra dos Reis, esperemos um dia ver esses resultados. Caso não vejamos, pelo menos fica para as próximas gerações, né? Sarmento, meu caro, fica aí a minha contribuição. Obrigado a todos, pessoal. E eu espero que vocês façam esse trabalho de formiguinha. Professor Riuso, como sempre, com uma palavra, não só uma palavra no sentido de tentar empurrar a gente para frente, mas também tentar trazer a realidade, né? E só para contextualizar, assim, uma coisa importante, o professor Riuso começou a falar, uma coisa incomum dos integrantes hoje da mesa, né, dos 4 convidados, e eu que estou aqui mediando, a questão do território onde a gente está contextualizando tudo. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para o Riuso, vou abrir uma fala, vou transmitir uma fala aqui de uma pessoa que fez um comentário aqui e já vou emendar a fala dela numa pergunta. Mas, assim, só para contextualizar, e aí em cima da fala do professor Riuso é muito importante, a região ao qual a gente está servindo como base nessa nossa conversa, nessa mesa de hoje, buscar alternativas para se reconstruir um território que passa por um processo de degradação, é uma região que se confunde muito com a história do próprio Brasil, né? A gente está falando aqui da região da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, da região sul, litorânea aqui do estado do Rio de Janeiro, uma região que tem na sua formação secular comunidades tradicionais fortíssimas. A gente está falando de caiçaras aqui, principalmente na região de Paraty e Angra, a gente está falando de comunidades indígenas, e aí se estende até o litoral paulista. A gente está falando de agricultores, e aí a gente fala de agricultores e pescadores, porque eles se estendem por toda a região. A gente também fala de comunidades quilombolas, que tem principalmente ali da região de Mangaratiba, Angra e Paraty. Então, quer dizer, é uma região que se confunde muito com a formação do próprio Brasil, né? E uma região que a gente sabe hoje em dia, e eu estou fazendo toda essa cama da minha fala para devolver a palavra para o professor Riuso, que passa por uma série de impactos, e impactos principalmente que vão afetar não só essas comunidades, como os seus biomas, né? A gente está falando de uma região que só teve os maiores investimentos públicos e privados do Brasil e que resultaram em mega empreendimentos ali do segmento siderúrgico, né, mineradoras, o impacto do turismo, e não o turismo, né, de base comunitária, mas um turismo que vai degradar o território. A gente está falando de portos, enfim. A gente está falando de uma região riquíssima de história, particularmente belíssima de se ver. Por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, eu estou olhando um pé de serra todo arborizado. Então, assim, é uma beleza que a gente ainda tem na nossa região, mas que a gente, de fato, nesse trabalho de formiguinha que o Riuso fala, a gente tenta, de certa forma, né, tentar reconstruir. E eu sei que principalmente a Alessandra vai falar isso mais à frente, porque foi uma conversa que a gente teve da questão do lixo, inclusive lá na região do Mazomba. Então, né, sem estar combinado, acabou que essa conversa puxou uma coisa na outra. Professor Riuso, tem uma fala da Adriana Reis, eu vou transmitir aqui, ela botou assim: professor Riuso tocou num ponto importante, pois se não exploram o uso da tecnologia para tratar questões relacionadas à SEG pública, certamente em situação de risco também não se tem onde buscar o apoio, né? Então, é muito mais um relato, muito mais um impacto também de pessoas que a gente sabe que está aí, cada um no seu front, tentando buscar uma melhoria para os seus territórios, para as nossas atividades. Riuso, sem querer tomar muito seu tempo, coisa assim, por favor, até por uma questão de tempo, no máximo de 5 minutos, eu queria que você falasse um pouco, já que hoje
a tua pesquisa está muito focada na colônia japonesa, né, tanto na região aí de Santa Cruz, de Itaguaí, aqui como que se dá um pouco, como que se deu, e aí é muito mais uma fala histórica que eu vou pedir para você agora, a relação entre essa colônia, essas comunidades japonesas, a formação da região ou, de repente, a formação das comunidades de agricultores na região. Se você puder falar um pouquinho para a gente aprender um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir o tempo, não se estender por mais de uns 5 minutinhos. Não, pode deixar comigo. Pessoal, foi até bom o professor Sarmento ter me dado essa oportunidade aqui, porque eu não falei muito da questão do meu doutorado. Eu estou aqui observando e escrevendo e desenvolvendo teoria do seguinte ponto. Aqui a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, historicamente, é uma região ligada ao Brasil Colônia, Brasil Império, como o professor Sarmento falou, tem uma importância histórica que é muito colocada à parte. A gente dá muito valor aqui no Rio de Janeiro à Zona Sul, Zona Centro, um pouco da Zona Norte, e esquece a importância histórica, a importância política, econômica e social que essa região teve. No caso aqui, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, principalmente Santa Cruz, que é um bairro extremamente distante do centro da capital, aliás, o mais distante do centro da capital, ele possui aqui possuía na década de 30, final da década de 30, a criação de um núcleo colonial agrícola que foi predominantemente ocupado e a ideia era regularizar as terras, torná-las salubres para a ocupação, regularizar a ocupação que estava extremamente desordenada e também improdutiva, e agora torná-las produtivas, com o incentivo da presença de mão de obra japonesa. Muito delas vindo principalmente do estado de São Paulo, região ali de Mogi das Cruzes, tiveram alguns descendentes que vieram, e outras mãos de obra japonesas que vieram de outros estados, como foi o caso do Pará, outras regiões do estado do Rio de Janeiro também, que tiveram essa presença de ocupação de mão de obra aí de famílias japonesas. A ideia era utilizar essas mãos de obras que secularmente são conhecidas aí pelo uso da terra, uso de forma otimizada, né? Como a gente sabe, o Japão historicamente não possui terras muito produtivas e nem de grande possibilidade de produção. Então, o que acontece? As técnicas desenvolvidas por esse público aí, principalmente, foram utilizadas aqui nessa localidade. Ao longo das décadas de 30, 40 e 50, principalmente, a chegada deles foi muito bem vista. Só que a partir da década de 70, principalmente, a gente teve a instalação desse distrito industrial, que eu falei aqui, que é enorme, a gente consegue ver em diversas partes do bairro, Itaguaí, os municípios vizinhos conseguem ver, né? São indústrias de grande porte, com investimentos bilionários, o professor Carlos Sarmento aí trouxe, né? À tona o nome, classificado como território dos mega empreendimentos, devido ao tamanho, ao porte e aos investimentos. A gente tem aqui siderúrgicas, como é o caso da Ternium, é o caso da Gerdau, é o caso também do desenvolvimento do submarino nuclear. Inclusive, 3 submarinos convencionais vão sair daqui, né? A gente tem aqui investimentos de indústrias menores, a Casa da Moeda do Brasil fica aqui na localidade. A futura fábrica para desenvolver vacinas da Biomanguinhos também está sendo instalada aqui em Santa Cruz. Infelizmente não ficou pronta no prazo. Se tivesse ficado, talvez ela tivesse até melhorado a produção de vacinas aí da Fiocruz, mas infelizmente ela não ficou pronta a tempo, ainda está na terraplanagem. Quem passa pela rodovia Rio Santos, que é a BR-101 Sul, consegue ver ali então a terraplanagem um pouquinho entre o mato. E hoje a gente tem aí os remanescentes desse núcleo colonial, famílias produzindo coco, produzindo aipim, mas numa proporção ainda bem menor do que era produzido na década de 30 e 40, e com uma pressão imobiliária muito forte, porque você tem diversas comunidades crescendo ao redor, comunidades carentes, outros, como eu posso dizer, conjuntos habitacionais construídos na década de 80 que se desenvolveram, alguns favelizaram, as indústrias no ao redor, bem como outros empreendimentos que estão ali avançando para dentro do espaço rural. Mas a gente tem ainda, sim, a preservação desse espaço rural. Há alguns anos, inclusive, professor Sarmento, teve uma discussão, né,
decretação do território de todo o município do Rio de Janeiro como 100% urbano. Isso geraria um impacto extremamente negativo para propriedades rurais. O IPTU ele é muito mais caro, muito mais pesado que um tributo rural, que é o ITR. Então isso geraria um problema sem fim para os produtores rurais da capital. Não é só porque a gente está na capital a segunda maior cidade do Brasil que a gente vai ter somente espaço urbano. São Paulo também é outro exemplo, a zona sul de São Paulo, o extremo sul, é predominantemente rural, é predominantemente, como eu posso dizer, muito avesso àquelas questões do urbanismo excessivo que existe na área central da capital. Acontece aqui no Rio de Janeiro também, em maior ou menor monta. Tranquilo? Tranquilo, perfeito. Sempre muito bom ouvi-lo, sempre uma aula que a gente sempre aprende junto, né? E eu já, antes de abrir a fala para a professora Diná, quem tiver dúvida, pergunta, fique à vontade no chat, tá bom? No final a gente vai fazer ainda um bem bolado. Não sei como é que você está de horário, Rios, que eu sei que você ainda tem uma turma para enfrentar hoje à noite, então também tentarei ser o mais célere possível aí para você participar o máximo de tempo, tá bom? Rios, mais uma vez, muito obrigado, professor. É sempre um aprendizado enorme. Nesse momento, eu convido a fala a professora Diná Ramos. Professora Diná, eu não vou ficar aqui tecendo elogios, senão uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um carinho pessoal enorme. Ela vai nos apresentar hoje. Eu estou aqui, eu vou colocar os slides, tá, Diná? O tema territorialidade a partir da participação política, o caso do território da Baía da Ilha Grande, onde ela vem apresentando justamente essa ideia de reterritorialização a partir do papel da sociedade civil local. Tá? Então, professora, enquanto a senhora se apresenta, eu vou colocar aqui, vou compartilhar os slides, tá ótimo? Muito boa tarde e a palavra é sua. Obrigada. Primeiro, vou agradecer ao espaço criado por esse encontro internacional em prol das comunidades tradicionais e povos originários, um espaço muito importante para o avanço da ciência e para dar voz e vez, né, a essas comunidades. Quero cumprimentar a mesa, então, o professor, né, a Alessandra, o Riuso e o Sarmento, o Carlos Sarmento. E aí eu sou professora da Universidade Rural, atuo aqui no Instituto Três Rios, mas a ciência não tem fronteira, então a gente tem dedicado bastante tempo de pesquisa ao território rural da Baía da Ilha Grande. Então esse aí é o nossa janela, né? Nosso olhar sobre as comunidades tradicionais, e até mesmo, né, os pequenos produtores rurais e artesãos dessas comunidades. Sou economista de formação e demógrafa, né, pelo IBGE, e doutora em política pública de desenvolvimento rural pelo PBGCETIA, e estou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas, do qual vocês estão convidados a visitar a página, inclusive com edital de mestrado. Por enquanto, a gente só tem um mestrado aberto. Então, enquanto o professor Carlos vai ajustando, eu quero agradecer demais aos elogios, não sei se sou merecedora, mas quero dizer que fico bastante feliz em ver, a gente cresce junto, né? Mas me impressiona cada dia mais o saber que a gente vem somando na academia, com a gente fala atores de forma técnica, mas as pessoas, né, Alessandra? Nós, pessoas que somamos esses saberes, e que foi falado em desânimo, de fato, quando a gente aponta para números, e para mim, né, que sou um pouco cria também do IBGE, e quando a gente reduz esse olhar
o local, no espaço micro, território, e a gente mergulha a estudar um conselho, que é o colegiado da Baía da Ilha Grande, colegiado territorial rural, né? E realmente observa uma participação bem menor do que a gente gostaria de apresentar como reflexo do nosso trabalho, às vezes desanima. Mas por só um pequeno, curto prazo de tempo, porque logo depois aí isso estimula, ao contrário, né? Fala, não, eu continuo, estou lá na luta e vou fazer parte da resistência, e, sobretudo, cada vez mais eu dou valor à palavra mobilização, né? Engraçado que era uma palavra que eu ouvia, a tinha como lugar, né? Mas hoje eu a uso com mais respeito. Se tiver dificuldade de apresentação, é uma pena, porque a gente tem alguns mapas, e como o evento é internacional, seria interessante, então, a gente mostrar um pouquinho a imagem do território. Carlos, você já consegue projetar? Sim, deixa eu fazer uma pergunta. Agora há pouco eu botei para compartilhar, apareceu? Olha, eu assim, estou no celular por conta de problemas da internet, mas não estou vendo. Tá, então eu vou tentar de novo aqui pelo modo compartilhar. Tá certo. Então, assim, a proposta de territorialidade é justamente porque quando a gente fala de territorialidade ela é uma apropriação dos atores, né? É quando quem está no território exerce alguma influência, tem essa capacidade de exercer influência. E a mesa propõe nessa, aí, acho que vai, isso. Então, exerce essa possibilidade, né, de exercício da sua cidadania mediante uma conscientização política. Então, eu vou caminhando nesse sentido de mostrar, eu não, né, a minha tese está lá, a forma como o Conselho deixou de ser parte de um desenho político federal e passou a ser uma instância autônoma, esse processo todo está na tese. O que a gente quer mostrar um pouco aqui é essa evolução das discussões e os ganhos a partir dessa participação nessa esfera pública, nesses espaços de discussão. Então, o título é esse, o caso do território, né, territorialidade a partir da participação política, o caso do território da Baía da Ilha Grande, território sendo território rural da Baía da Ilha Grande, e aí está meu e-mail para quem depois, né, tiver interesse em fazer contato, siga, por favor. Se quiser botar em modo apresentação, Carlos, porque ainda não está. Isso, ótimo. Segundo slide, pode passar. E aí, nesse segundo slide, a gente apresenta como é o evento internacional, e também imagino que a gente tenha, ou teremos depois, né, com mais calma, pessoas dos diversos estados brasileiros, com interesse em perceber mais essa região. Então, a gente está no litoral aqui, brasileiro, né? Essa é a composição, para além desses municípios, né? Hoje, em processo de fortalecimento da aproximação, né? A gente teria Rio Claro. Esse desenho, então, ele é um recorte feito pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje extinto, no qual boa parte de nós tem trabalhado. É um território enorme e cuja territorialidade, a identidade territorial também precisa constantemente ser trabalhada. Ela foi em determinado momento um território dado, né? Mas a mobilização e a conscientização tem buscado mostrar os pontos em comum, né? Os interesses em comum, ou colocar em pauta, né, os interesses bem compreendidos desses cidadãos locais. Pode passar, por favor? Então, claro que não é espaço para teorizar tanto assim, mas é para dizer que, então, a gente parte do princípio de que as discussões têm que considerar um conceito de gestão social,
E que então esse Conselho de Gestão Social, ele norteia não só o funcionamento do Conselho, mas a forma como todos nós, pesquisadores, dentro dos nossos núcleos de pesquisa, ou do núcleo maior, né, no qual enquanto eu estou inserido, Sarmento também, que é o Programa de Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Territorial. Então, o que nos norteia é o exercício da gestão social, então, que ele seja praticado nessa articulação de um diálogo heterárquico e de inclusão de diversos atores, espaço plural de discussão, que ele ocorra dentro dos processos no conselho, nesse colegiado, onde se busca negociar os interesses de diferentes atores do poder público, mercado e sociedade civil, menos mercado, no sentido que a gente busca parcerias que estejam fundadas aí verdadeiramente no desenvolvimento sustentável e territorial, e que não é fácil, né, mais aproximada aí do conceito de economia solidária. E buscamos também estabelecer essas negociações com as ações para além, né, então com esse apoio que as nossas ações de extensão junto à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro busca e praticar com as sociedades. Então, assim, é uma metodologia e é uma forma de exercício de cidadania ao mesmo tempo. E o controle, ele vem a partir dessa forma de exercício da gestão. Quer dizer, enquanto você está nessa esfera pública, com diferentes atores, negociando e exercendo, então, partindo do que está escrito aqui, você vai acumulando esses saberes nesse espaço político, né, criando essa consciência, ou fortalecendo, ou somando a sua consciência crítica e entendendo essas formas de exercer política. Então, onde estão essas portas, quais são as práticas, né, necessárias, cidadãs, desde o trabalho de formiguinha, quer dizer, a minha autonomia para exercer a minha cidadania, mas aquelas nesses espaços de negociação, o qual também o Rios colocou como a ausência da sociedade civil, entendendo que aquele é um espaço que ela precisa ocupar. Então, essa consciência também é trabalhada nesse movimento aí de mobilização que as nossas atividades de extensão buscam fazer. Então, segue, por favor. Próximo slide. Ah, tá. Engraçado que eu pedi para estou olhando para o meu notebook, muito engraçado, porque não está, né? E aí, partindo dessa discussão do colegiado, essa seria a forma de articulação, né, que a gente tem buscado trabalhar. Então, esses entes do poder público convidados ou em ação são a representação dos municípios, dos núcleos de assistência técnica, então você tem ITERJ, Embrapa, Emater, né, as instituições de ensino. Então, hoje a gente tem um diálogo maior do que tinha antes com a UF, né, com a UERJ, outras instituições que estavam já, que trabalham também nesse território, mas que também precisam dialogar entre si, né, para somar forças nessa mobilização. A sociedade civil, constantemente mobilizada e muitas das vezes renovada também, muito a ver com a pauta em discussão, e esse programa que se soma aí com esse conjunto de núcleos que vem atuando, onde é esse espaço, então, onde é esse exercício, onde se constrói, onde se coloca, que esfera pública é essa, onde se coloca em pauta temas tanto para a promoção do desenvolvimento, quanto para exercício do controle sobre os diferentes conflitos do território. É nesse colegiado onde a gente busca trazer uma pauta, possibilita também inserção de pontos de pauta a partir de um grupo que a gente tem de WhatsApp, e dentro desse espaço de negociação a gente define, né, quais são as estratégias e quais são os pontos merecedores aí da nossa atenção naquele momento. Pode passar, por favor.
Então, eu já falei um pouco desses potenciais de negociação, de resistência, né? Só de continuar a existir, não vender seu patrimônio rural, continuar trabalhando, fugindo, resistindo à especulação imobiliária, resistindo a formas de produção danosas ao meio ambiente, né? Sim, não precisa nem ter uma prática econômica em si, mas o fato de fazer um bom uso e boa prática do seu espaço coletivo ou individual já significa uma soma no território. Então, a gente não tem muito tempo para esmiuçar, mas então, nesses 2 slides, que o próximo, por favor, Sarmento, eu coloco, então, como houve variação na pauta quando esse colegiado ele obedecia a um desenho político e que tinha que estar dentro daquele projeto. Volta e passa de novo para ver se... Porque volta de novo o slide. Passa de novo, vamos ver se ele vai inteiro. Vai passando. Isso, pode ir passando. Isso, tá bom. Então, a gente mostra o antes e depois, né? O conselho, a princípio, tinha ali a questão... Então, antes, quando ele era o desenho, e depois, quando o conselho passa a ser apropriado pela sociedade, né? Apropriado pela sociedade, exerce a territorialidade e isso transparece nas pautas. Então, no início, o espaço promovia a divulgação do que estava sendo feito no programa e pós-maio de 2016, quando ele se torna autônomo, ele passa a ser um espaço de divulgação das ações. Então, ações em prol do meio ambiente, exercício do controle social, ou também ações que venham a ser propostas de desenvolvimento, de inclusão produtiva. Antes tinha o papel de identificar demandas locais pelos órgãos e priorizar atendimento. Depois, quer dizer, quando passa a ser autônomo, os atores são mais responsáveis por articular e pensar as próprias estratégias de ação, né? Se antes, no item 3, né, era a questão da interação entre gestor público e conselhos, depois passa quer dizer, o que a gente percebeu com essa mobilização foi uma participação muito mais forte com as demais instituições de assistência técnica. Por quê? Porque cada instituição tem uma rubrica, tem uma missão, tem uma pauta, e quando a gente conseguia especificar essas pautas em comum, claro que ninguém está falando, não é o mundo ideal, ainda não está o arco-íris, né? Não está tudo cor-de-rosa como a gente gostaria, mas tem havido avanços, né? E essas articulações mais horizontais e verticais, tentando tratar com outras ações de esfera estadual, né? E outros espaços e outros municípios, como cada um de nós aqui consegue estabelecer essas relações que essas relações com representações dos poderes públicos municipais também é um trabalho de formiguinha, porque primeiro você tem que mostrar que você não está ali para fazer o seu palanque, né? Mas que você está ali para discutir ações de curto e médio prazo, já pensando no longo, para pensar em inclusão produtiva e desenvolvimento territorial. Passa, por favor. Então, pode passar isso. Esse outro slide também vai falando de buscar meios, né? Não vou falar do antes, só o depois, passa a ser um espaço de busca de meios estruturais e financeiros, né? Tanto para exercício dos encontros, como também estruturas como frigoríficos para banana, e outros moinhos, silos, espaços necessários, comuns, né, à região. Pensar num plano territorial, e aí, de repente, o Sarmento pode pensar, né, colocar a proposta que ele fez para Itaguaí, a gente coloca que pode extrapolar para o plano territorial. E, por último, né, então, se a ideia é exercer o controle social
do programa, então existia um programa em que o colegiado estava ali para controlar as ações feitas dentro do programa. Há esse descolamento em maio de 2016, e aí o controle deixa de ser o controle dentro do programa e das ações do programa, para ser o controle social do que vem ocorrendo dentro do território. Né? Pode passar. Não vou passar um por um, mas se vocês tiverem interesse, esse quadro está na minha tese, que mostra, né, essas transformações, enquanto você tem um conselho institucionalizado e quando ele passa a ser autônomo e apropriado, né, pela sociedade civil e instituição de pesquisa, e aí a gente mostra aqui uma rede, pode passar, por favor, a rede do colegiado, quando a gente entra em 2015, e que a gente mostra que, assim, embora a metodologia do programa fosse gestão social, havia, sim, uma certa hierarquia e não heterarquia, quer dizer, uma isonomia das decisões. Na verdade, existia um desenho hierárquico, e não havia muita, vocês podem ver que não há ligações nessa rede entre municípios, quer dizer, não havia um diálogo para tentar buscar o consenso no colegiado. O que havia, algumas situações eram tomadas isoladas, e isso exacerbava os conflitos, porque não havia um diálogo contínuo, e esses conflitos, por falta de discussão contínua, acabava provocando rompimentos, né? Como foi o caso do rompimento de Seropédica lá atrás, com as discussões dentro desse programa. E, a partir da nossa inserção, passa, por favor, a gente desenha uma outra rede em que a gente mostra, então... Eu é que não passei, sabe? Aqui. Em que a gente mostra, então, que a universidade é inserida no desenho, ela não estava anteriormente, para ajudar nessa articulação, nessa mobilização, nessa assessoria, que é muito mais do que uma assessoria de secretaria para documentar, né? Dentro de um guarda-chuva maior, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que passa a trabalhar de forma conjunta com o colegiado, e estabelecendo e aumentando e ampliando as discussões entre municípios, ampliando as discussões com assistência técnica e trazendo para discussões novos autores, que são esses pontos aí, fortalecendo, né, que são esses pontos em pink, que vocês podem ver na rede. E seguindo... então, o que a gente verificou, né, nesse processo de territorialidade, né, já caminhando, não falta muito, Sarmento, eu prometo. Então, a gente percebeu o protagonismo, né, o amadurecimento desse grupo, da sociedade civil, a partir de algumas ações. Então, por exemplo, quando a sociedade traz para o colegiado, né, a questão do fechamento de escola do campo e reabertura de pedreira, em que, em conjunto com as instituições, a gente consegue fazer uma frente, né, se posicionando contra, e pelo menos no curto prazo ali consegue, se não ter vitória, né, atrasar um pouquinho a situação. Por exemplo, uma carta coletiva de reivindicações de mulheres agricultoras para o Conselho Municipal, enquanto que, se isso for feito de forma isolada, essa pessoa específica pode sofrer algum tipo de perseguição, represária, não é que vai acontecer, mas pode, e aí você dilui um pouco a pressão quando você coloca isso mediante um conselho de representação. E, por exemplo, quando a gente observou com muita alegria, né, os jovens trazendo para o colegiado também o apoio para o abaixo-assinado para agilizar as obras da estrada na Serra do Piloto. Coincidência ou não, a obra foi acelerada, né? A gente também pode dizer, olha, aconteceu por isso, mas a gente soma força, leva as diferentes instâncias, e a obra, de fato, ocorreu de forma célere e atrapalhava bastante o direito de ir e vir daquela comunidade. Esse quadro também está na minha tese, mostra
como foi a evolução do fortalecimento dessas instituições parceiras durante esse processo de ação e mobilização, que continua esse estudo, ele terminou no final, né, de dezembro de 2018, não terminou, a ação continua, a investigação específica que encerrou, né? E aí eu vou para essas conquistas, né, que eu acho bacana dizer, então, que essas negociações proporcionaram inclusão, pode passar, por favor, Sarmento? Inclusão de agricultores na feirinha de agricultura familiar e no programa de aquisição de alimentos, feito pelo restaurante universitário da Rural, que parou por 2 razões. Primeiro, parou porque estava em obra, o funcionamento do restaurante da universidade, e depois por conta da pandemia. Então, parou a obra durante a pandemia, então parou e tomara que retome logo. A difusão da informação entre atores, entre representações e com oportunidades. As oportunidades são colocadas ainda no nosso grupo, que foi mencionado por diversas vezes, que é um grupo, sim, de difusão de informações. Naquele momento, a gente tinha umas secretarias municipais, a gente conseguiu uma forte articulação, e também com assistência técnica, elaboração e execução de projetos. Inclusive, né, hoje a gente, o projeto caminhou sozinho, da CETUR, há ainda muita negociação feita, porque se pensa que tem que trazer um pouco mais o turismo de base comunitária para o projeto, mas ele avançou e constituiu-se, inclusive, uma associação. Próximo slide, por favor. Então, também se observou uma aproximação com a reitoria. Então, como nós conseguimos articular nesse único espaço todos os secretários, e o nosso reitor também era um reitor recém-possado, significado disso foi que, considerando aqui a questão de rede, né, quando a gente fala rede, a gente tem, né, os nós, que são os atores, as instituições e tal, né, e a ponte, que são aquelas linhas que vocês viram. Então, o colegiado, ele é uma ponte. Então, ele simplesmente, quer dizer, ao invés do reitor ter que, passo a passo, marcar reuniões com cada secretaria, com cada prefeitura, ele conseguiu, num único espaço, por intermédio do colegiado, encurtar essa ponte e chegar muito mais rapidamente a essas instituições, a esses atores que representavam as prefeituras ali, que são secretários. Também significou uma aproximação da universidade com a secretaria, né, que foi um pedacinho do MDA, que foi transformado em secretaria, mas só um pedaço. Na verdade, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi diluído, esse pedacinho foi a secretaria, e também esse pedacinho da secretaria consegue, numa única reunião, estabelecer encontros, e o interessante, isso significou para a universidade um projeto vultuoso, considerando aquele momento de 500 mil, e que possibilitou, então, um projeto muito interessante de jovens cidadãos em agroecologia, que foi um projeto bastante interessante, mediado, e a gente tem muito orgulho de dizer, tendo esse encontro sido mediado, ali, negociado dentro desse espaço do colegiado. As capacitações técnicas, e a gente observa o aprimoramento, o interesse em aprimorar, quando você começa a ter encontros de produtores de outro município, que tem uma apresentação que agrada mais aos consumidores e mostra técnicas de apresentação do produto ou de pequeno processamento, isso, de certa forma, impulsiona e estimula também. Já caminhando para o final, a gente tem outros ganhos, né, que foi, assim, a SEAD com as próprias secretarias, já disse. O Comitê Guandu, né, eu corrigi, né, na verdade, naquele momento, hoje está mais enfraquecida a relação, mas a gente pretende retomar pós-pandemia, que é a questão dessa possibilidade de trabalhar, aproximar a comunidade com as discussões do Conselho,
E essa aproximação nossa, até hoje aí, fortalecida, mais ainda, no meio do observatório também, que é outra temática da Baía da Ilha Grande, que é essa questão com o entorno do Parque Estadual Cunhabé. Bom, e aí, aqui tinha algumas recomendações, né, a partir do estudo, do que se recomendava, continuar a mobilização, renovar, continuar com o mercado, tudo isso que a gente tem praticado, isso tudo está na tese, essas recomendações estão lá nas conclusões, eu não quero seguir muito, mas uma coisa que fica aqui no item 6, que é o último slide, pode passar o Sarmento, penúltimo, na verdade, que é manter uma mobilização intensiva por meio de transferência de tecnologia social às comunidades rurais, de modo a aflorar ou sustentar seu interesse em participar politicamente da esfera pública. Então, a gente tem, dentre tudo que a gente viu diferentes formas de ganhos. Um deles é se manter informado, trocar saberes, e, sobretudo, ter um coletivo que soma forças em momentos de resistência, em que você não precisa ser a única voz dentro de um espaço, mas pode estar ali sendo representado ou representando um conjunto de pessoas, tendo sido negociada essa representação previamente. Dessa maneira que eu... Pode interromper, por favor, a apresentação? Não, só um minutinho. Só o último slide, para colocar aí né, e o endereço aqui não é do site, é do programa, né, do qual estou coordenadora até o ano que vem. Aí você pode, se quiser, tirar o compartilhamento para a gente se ver melhor. Mas, então, é dessa forma que eu vejo, a partir da nossa metodologia de trabalho, de exercer territorialidade dentro de espaços de discussão da esfera pública, de modo que nesse espaço você possa exercer de forma igual sua voz e sua opinião. É isso. Obrigada. A gente que agradece, professora Diná. Assim como a mesma fala que eu tenho com o professor Rius, eu tenho contigo, é sempre um aprendizado muito grande que a gente tem nessas nossas conversas, nesses nossos encontros, ainda que virtuais, devido a essa questão toda de pandemia. Então, a gente ficou muito distante fisicamente, mas a gente sempre caminhamos junto nesse entendimento. Das nossas perspectivas de trabalho, enfim, acho que direto ou indiretamente, de todo mundo que está participando desse evento, se a gente tem algo em comum de pesquisadores do Brasil ou fora do Brasil, na temática direta ou indireta sobre comunidades tradicionais, de buscar alternativas para que essas comunidades se tornem instrumentos de resistência que não dependam de instituições públicas, que as instituições públicas possam estar lá, sim, dando todo o apoio, mas que não dependam delas para a sua manutenção. Durante a sua fala, Dina, eu fui lembrando de algumas coisas, né? Porque, só para fazer assim, uma abertura muito rápida, todo esse processo da construção do NEDET, que virou laboratório, que virou colegiado, que desenvolveu todo esse trabalho belíssimo da Diná, eu ainda, enquanto mestrando lá na época, eu me fazia presente já nas atividades. E eu lembro, e aí, retomando o título, né, dessa nossa mesa, no processo de reterritorialização, ou seja, de buscar alternativas, eu lembro que essas comunidades tradicionais, que lá no ano de 2014, e olha, a gente já tem quase 10 anos nessa caminhada aí, que eu particularmente me orgulho muito, a gente chegava dois pontos. O primeiro, a gente chegava nessas comunidades e as comunidades não queriam conversar com a gente. A verdade é que as comunidades estavam de saco cheio. Tipo assim, vem mais alguém aqui querendo colher informações, querendo colher coisas da gente, e amanhã vai virar as costas e nunca mais vai nos procurar, né? E o segundo ponto, e aí, ao meu ver, uma coisa que ao meu ver, eu acho que a gente pode agregar nessa mesa, e eu pedi a fala da Diná, porque
O que se vê muito dentro e é uma crítica que a gente faz dentro da universidade pública brasileira como um todo, duas coisas, né? A universidade pública, ela não vai aonde ela tem que ir. Ela não vai a campo, ela não vai na comunidade, ela não vai tentar entender o universo daquela comunidade. Ela tenta construir a ideia da comunidade, dos coletivos tradicionais, a partir do seu universo. E o segundo ponto, e eu lembrei muito da questão dos jovens, do evento dos jovens em agroecologia, da formação, né, que durou um ano inteiro, de abrir a universidade para essas comunidades, para esses povos originários, para eles entenderem que aquele espaço da universidade é seu, não é nosso, é deles, porque a universidade pública só é feita porque, de fato, tem gente assim. Então, já associando a isso, Dina, tem uma pergunta da Adriana, ela primeiro parabeniza o projeto, e ela queria saber um pouco sobre a aceleração das necessidades de suporte e infraestrutura, e se a UFRJ, né, a Rural, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem suporte, e como se dá esse suporte do núcleo de práticas jurídicas e assistência psicológica nessa região também. Então, assim, faça um bem bolado. Só vou pedir, pela questão de tempo, para não extrapolar 5 minutos nesse teu comentário. Então, um pouco do meu comentário, um pouco da pergunta da Adriana. Tá bom, Dina? Por favor. Então, Adriana, eu vou ser sincera para você. O núcleo de práticas jurídicas, ele fica sob ali a atuação do curso de Direito, né, dos cursos de Direito dos 3 campos da universidade. Então, assim, até tem colégios que trabalham nessa questão, mas, inclusive, há demandas, e o nosso trabalho no PPED é assim, toda vez que uma demanda chega, seja por meio de colegiado, é exatamente estabelecer essa ponte. O que a gente faz é encaminhar o contato, a pessoa com o qual esse profissional, porque, assim, nós temos as nossas formações. Então, o estabelecimento dessa ponte significa que nós somos aquele espaço, aquela porta, hoje uma porta virtual, né? Em que a pessoa pode chegar, fazer um questionamento, a gente fala, olha, o contato é esse, a pessoa é essa, ou a gente procura a pessoa que entende do assunto e traz para dentro do colegiado para fazer uma apresentação. Então, é nesse sentido. A questão da busca da estrutura que eu coloquei lá, a gente ainda está costurando. Então, em dezembro, nós vamos ter um encontro, tomara que dê tudo certo, com os secretários e secretários de Estado de Agricultura também, para tentar fazer com que a gente consiga a constituição desse consórcio territorial rural, que aí sim vai significar o entendimento e a união de forças e recursos para oferecer, de fato, essas estruturas, que são demandas antigas e que podem ter os custos bem mais diluídos se você consegue fazer territorial, se você consegue atender, imagina que muitas das produções são sazonais, vão ter demandas específicas, espaços podem ser divididos de acordo com essas demandas, então precisa desse desenho, esse planejamento com assistência técnica, e que isso pode, nosso entendimento, que a gente insiste bastante, é que muito disso pode ter seu custo diminuído e, portanto, ter a possibilidade de ser executado, inclusive com uma gestão social dos recursos desse território, gestão social que eu digo é a participação de diferentes atores na sua administração, com a construção desse consórcio. Na fala do Sarmento sobre... Me refresca aí. Vamos lá, é sobre tentar reconstruir a roda do que é a universidade pública, da gente ir até o território em vez de ficar sentado dentro do banco da universidade esperando receber a demanda. Boa parte das visitas das pesquisas da universidade são pesquisas de cunho muito técnico, né? Da ciência da terra, né? E tal. Da veterinária, né, e todos os micro-organismos, e aí as queixas eram essas, de que as pessoas... Então, a gente tem uma fala na tese do professor Márcio Viana, que era assim, né, as pessoas chegaram lá para pedir o estudo de solos, fizeram um monte de buraco,
a pessoa teve a análise, se tornou doutor, terminou a tese, mas não foi lá nem para tampar o buraco, nem para dar retorno. Então, então você exaure a sociedade, né, civil, você exaure a comunidade. Inclusive, você quebra, digamos assim, um pacto de solidariedade. A diferença desse nosso trabalho, que a gente vem, eu tenho duas falas, né? Uma fala de uma representação municipal, que depois do nosso trabalho, que começou em 2015, disse o seguinte: estou impressionado que vocês ainda tenham continuado trabalhando, exercendo as ações de vocês, mesmo depois de 2016, quando o programa terminou e o projeto perdeu recursos, e parabéns porque vocês estão aqui trabalhando e continuam atuando. Isso significa um pacto, um pacto não escrito, um contrato não celebrado de compromisso. Esse tipo de confiança você não estabelece nem com o contrato, porque o contrato terminou, o contrato acabou. Então, significa que a sua confiança estava baseada na lei, na norma, enquanto as discussões e as negociações do nosso espaço, elas são voluntárias, a participação é voluntária. Essa é uma questão, né? E a outra fala, então, assim, dessa questão da universidade ir, mas não exaurir essas pessoas, elas irem de fato para somar, dar um retorno, dar uma contrapartida. Por que essa pesquisa não retorna lá e não mostra, olha, aqui a gente verificou assim, assim, toma aqui um laudo. Eu tive a tese e tal, e fui lá, busquei um laudo e vou te entregar aqui. Né? É uma contrapartida mínima. Então, a diferença do nosso trabalho é esse trabalho de permanência contínua e renovação feito por pesquisadores, que os pesquisadores e alunos, alguns vêm e vão, mas alguns vêm e não saem, eles se formam e continuam colaboradores e observadores, né, dessa pesquisa, somando. E outra questão foi uma das nossas participantes dos nossos cursos de formação de conselheiros, que disse o seguinte: eu passava na rodovia, a universidade para mim parecia um lindo castelo, e era um lindo castelo no qual eu não podia entrar, né? E aí eu me lembrei imediatamente que quando minha filha era pequenininha e eu precisei uma vez ir à universidade, que eu atuo em Três Dias, mas tive que levar lá a sede, e aquele pavilhão central, eu falei, olha, mamãe hoje vai te levar num castelo. E ela realmente se sentiu ali, aquele pavilhão, aquela beleza, aquela escadaria, né? E aí ela disse, hoje não. Hoje eu vejo como um ambiente público, uma área comum em que eu posso entrar, acessar, trocar saberes, aprender e sei onde buscar o que eu preciso. Então, essa é a grande diferença entre usar um território para extrair informação ou você estar no território para somar e crescer junto. É isso, obrigada. Professora, tem mais uma pergunta aqui, e aí eu vou pedir para a senhora responder em 1 minuto, 2 minutos no máximo, até por uma questão do tempo que eu vou passar para a Alessandra. Até uma Cunha pergunta, professora Diná, como você pensa a possibilidade desse tipo de prática e assessoria no campo da educação nas escolas indígenas? Nossa, pergunta complexa. Pergunta simples e fácil. Você sabe por quê? Porque eu penso assim, a gestão social, eu não sou especialista e nem quero usar nenhuma palavra que pareça tola aqui. Então, eu respeito muito a forma de organização das aldeias, e tem que ser extremamente respeitado, né? Eu achei a coisa mais linda, assim, que precisa de uma aldeia inteira para criar né, uma criança indígena. Isso até me emociona, é muito lindo. Então, quando a gente fala da gestão enquanto espaço de discussão da esfera pública, inclusive nós temos, né, um representante da FUNAI no nosso conselho, está um pouco afastado agora, mas a gente tem contato, mas ele tem muitas atribuições e tal, mas a gente dialoga quando dá, e que ele é uma representação. Então, eu vejo como possível
na forma de discutir e exigir que essa identidade seja respeitada. Nós recebemos, e já recebemos, foi muito lindo quando a gente teve uma indígena no nosso espaço e a gente estava discutindo identidade, aí ela falava assim, então a minha identidade, o meu território é onde eu encontro a minha identidade, então significa que vai muito além do território brasileiro, né? Então, assim, é possível estabelecer essa negociação, essa discussão, esse espaço plural e tudo mais, mas eu sou extremamente contra esse não respeito à identidade e essa invasão cultural e do espaço. Então, essa negociação, essa discussão muito cuidadosa, a começar com a representação, e que esse representante converse, então, com a aldeia e decida quem gostaria de dialogar e quais são os limites dessas trocas de saberes e qual é o interesse dessa comunidade, o que ela gostaria que nós trouxéssemos, e não aquilo que a gente quer trazer. E se a gente pode colaborar com alguma coisa. É dessa forma que eu vejo. Que é muito mais uma prática de escuta do que de imposição, né? Que é justamente o que a gente percebe tudo nas políticas públicas hoje, sendo o contrário, muito mais impositivo do que abrir o espaço para escuta, enfim, só isso aí dá uma outra mesa. Avançando por uma questão de horário, e já agradecendo mais uma vez a professora Diná, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Só 2 pontos são importantes. O professor Riuso, ele está em deslocamento para a universidade para dar aula nesse momento, mas ele está acompanhando, ele só desligou a câmera dele, mas ele está acompanhando, eu estou conversando com ele aqui no chat, no WhatsApp, e ainda estamos tentando fazer contato com o secretário, ele teve um problema, então, ele entrando a tempo, a gente abre o espaço para fala, mas o importante, eu acho que o entendimento, e ao meu ver, particularmente, eu acho a fala da Alessandra agora vai nos brindar muito no entendimento da prática, e aí eu já abro, tenho que ter uma mini cola, porque o currículo da Alessandra, quando ela me mandou, foi enorme, então eu vou tentar fazer um mini do mini aqui, então eu agradeço já a todos, agradeço especial nesse momento a Alessandra, promotora cultural desde a década de 90, produtora de espetáculos, foi coordenadora de arte cênica e música da Prefeitura do Rio de Janeiro, ex-secretária de Cultura do município de Itaguaí, trabalha e atua com projeto de motivação cultural desde 2017, é promotora e uma das idealizadoras do Instituto Mazomba, e ganhou, eu fui pegar a cola aqui, porque obviamente eu não conhecia, e aí eu já perdi a cola, ela, no ano de 2019, recebeu um prêmio do CBT IJ, e aí até, eu não sei qual é a sigla do CBTJ, a Alessandra pode passar isso para a gente, e, acima de tudo, o que eu acho mais importante, que ela é militante, ela trabalha, ela atua junto com as comunidades tradicionais, ela é agricultora e ela faz isso tudo ao mesmo tempo e está aqui com a gente nessa tarde de hoje. Alessandra, muito obrigado e a fala é sua. Obrigada. Em primeiro lugar, assim, é um prazer estar aqui. Quando o Sarmento me convidou, eu falei, mas só tem fera lá. Eu falei, o que eu vou fazer lá? É uma admiração enorme pela professora, pelo Sarmento, pelo professor Riuso. E aí, no decorrer agora dessa conversa, eu entendi que eu sou um pouco o lado de cá de toda essa história. Eu tive uma sorte enorme de ter um sítio. Eu sou mineira, de raiz mineiríssima. Vivi no Rio durante muitos anos, onde eu fui produtora cultural, e há quase 20 anos me encontrei aqui no Vale do Mazomba, que é um lugar muito especial e, enfim, muito especial para mim. E desde que eu cheguei aqui, outra sorte grande é que Mazomba tem um conselho comunitário muito especial, que agora, em novembro, a gente está comemorando 15 anos. E é um conselho comunitário que conseguiu se manter, difícil falar assim, mas se manter neutro nessa questão de política, e que a gente viu aqui em Itaguaí muito isso acontecer.
Então, eu tenho essa grande sorte de estar em Mazomba e de ter esse conselho aqui. E quando eu terminei lá a gestão da Secretaria de Cultura, as minhas coisas são muito orgânicas, assim. A gente começou a fazer uma escolinha de futebol para os meninos daqui do entorno, por uma necessidade que a gente via deles aqui em volta. E aí a gente entendeu que era legal a gente criar um CNPJ, uma organização, para conseguir trabalhar de uma maneira mais profissional e, enfim, conseguir estar dentro de editais e tal. E nesse processo eu me liguei a um coletivo de mulheres agricultoras aqui de Mazomba. E fomos parar na Feira da Rural, da Agricultura Familiar. E lá se formou uma grande rede, né? Lá é a grande rede, e foi o que abriu para mim toda essa nova. Eu falo que eu mudei a minha vida, assim, mudei o direcionamento, muito em função da ida para a Feira da Agricultura Familiar, que diferente de toda. Diferente não, mas assim, que é a prática. Aqui a gente tem em Mazomba, a gente tem a Universidade Rural presente na nossa vida, através do colegiado, através da feira, que faz a análise do solo e volta, e nos ajuda na agricultura, o colegiado, que é um super apoio. Então, aqui em Mazomba, a gente é um exemplo de que, na prática, esse projeto todo da universidade, de fato, impacta na vida da sociedade civil. Há uma semana atrás, foi muito interessante que meu marido veio me entregar um documento, na época da questão da pedreira, que o colegiado e a rural foram importantíssimos, a gente fez o abaixo-assinado e tal. Há 10 dias atrás, meu marido chegou me dizendo que o então secretário me mandou entregar uma cópia, eu estou aqui, quero mandar isso para o colegiado, uma cópia do documento que ele foi um dos que barrou a história da pedreira, assim, meio que prestando conta, sabe? Então, a gente vê na prática, na nossa rotina, essa ação que vocês na academia estão fazendo. Eu fui convidada pela professora Diná para fazer um curso logo no início da pandemia de economia solidária, que foi importantíssimo na minha vida. E eu, enfim, estou cada vez mais envolvida, e esse ano eu entrei no Setur, estou fazendo agroecologia, depois de, enfim, avó, 60 anos, voltei para o Setur e estou estudando, e estou adorando. Então, o meu depoimento é muito esse, assim, sabe, de que aqui em Mazomba a gente vive, de fato, o resultado dessa pesquisa e desse trabalho todo. O Sarmento acompanha a gente aqui, né, de ao vivo e a cores, mesmo na pandemia, a gente já esteve aqui junto. Quando essa nova gestão, o secretário Carlos Kiffer entrou, a Sonira, que é uma parceirona aqui, fundamental do conselho, do instituto, a gente falou, vamos lá falar com ele, né? Senão ele não sabe que a gente está aqui. Então, assim, essa prática, sabe? E aí fomos lá e tem sido um parceiro também. Pela primeira vez a gente consegue ter o trator da prefeitura aqui. Ele abriu a cozinha da agroecológica, nós somos 10 mulheres que estamos lá. Então, assim, tem muito empenho, às vezes dá canseira, dá vontade de desistir, mas esse é o papel que a gente precisa fazer, né? E é engraçado que quando o professor Riuso falou da coisa de formiguinha, eu tenho um projeto que chama Formigar, porque eu acho que que formigar é um verbo, sabe?
para a gente aqui, porque você só pode fazer realmente o seu pedaço, né? E às vezes eu falo para as meninas aqui, então, vamos formigar, que é isso, é só fazer isso. E é um trabalho assim, agora a gente, o ano passado, fomos contemplados com o edital da comunidade participativa da Vale, e trabalhamos com uma capacitação de costureira, e construímos uma rede de costureiras, e conseguimos captar projetos de costura para elas. E aí abriu esse ano de novo, e eu conversei com o Sarmento, que é tanto lixo aqui, é uma coisa assustadora em todo canto, e eu falei com ele, vamos juntar com os jovens, porque eu acho que só com os jovens, e formigar, entendeu? E tentar trabalhar. Não vou conseguir acabar com o lixo, mas vamos tentar fazer o que a gente pode fazer. Então, agora a gente foi convidada para fazer parte do GT, da construção do Plano Municipal do Meio Ambiente. Teve uma reunião semana que vem, que é isso, assim, estamos aqui formigando, sabe? Mas é o que a gente tem que fazer, é o que a gente consegue fazer, né? Enfim. Alessandra, eu tenho antes aqui tem um comentário. Teve o comentário da Thelma. Primeiro, a Thelma te parabenizou, te chamou de guerreira aqui, e aí ela está te dando os parabéns. E a Adriana já projetando essa nossa fala e continuar essa conversa ano que vem. Lembrando que ano que vem teremos a 3ª edição no Mato Grosso. Espero que pós-pandemia que eu consiga ir para o Mato Grosso para participar presencialmente. Vou passar lá em 3 dias, vou dar uma carona para Diná, a gente já vai a Alessandra, vai todo mundo lá para o Mato Grosso ano que vem. Então a gente pega a estrada Brasil afora. Alessandra, eu queria que tu falasse um pouco da experiência e da importância da agricultora, e aí da agricultora, estou falando da mulher mesmo, agricultora na manutenção do território, sabe? Do território rural. Porque, né, aqui na nossa região o homem ele acaba sendo sugado para o mercado de trabalho da indústria, e a mulher, às vezes, ela fica meio que lá a segundo plano, né? E a gente sabe muito bem o papel da mulher na manutenção, inclusive, da sobrevivência, não só da história, da cultura, mas do próprio território, passa por essa atuação direta aí dessas mulheres. E faz uma associação, se possível, obviamente, desse papel da agricultora com o Instituto Mazomba, para a gente um pouquinho. Então, eu acho fundamental, né? Até porque a mulher é a mãe dos futuros agricultores. A Mazomba é uma região muito agrícola. Eu tenho exemplos aqui, assim, eu tenho uns vizinhos aqui que estão na 3ª geração. Eles vivem estritamente da agricultura. E é engraçado que a filha mais velha é quem vai para a feira. Então, assim, eles estão na luta da terra e na rotina, e na hora de comercializar e de fazer as pontes externas, são as mulheres que fazem, sabe? Isso eu reparo em vários núcleos aqui, como a mulher consegue, dentro da estrutura, fazer essa ponte, né? Claro que tem os que, assim, a coisa do SEASA e tal é uma coisa que vai mais o homem, mas nesse outro lado, a mulher é muito mais essa ponte, né? E a gente tem aqui a Sonira, a Cida, a própria Fernanda, a Beatriz, muitas mulheres que participam superativamente do processo da agricultura. E eu acho que é a mulher que faz a geleia com a fruta que sobra, e, enfim, acho que ela é mesmo essa coisa de fazer
que é parte é natural da mulher, né? Que é de gerar e de continuar a fazer crescer. Eu acho que é importantíssimo e é fundamental. E é incrível como a gente, lá na cozinha, e eu fui descobrindo isso com o tempo, como tem a ver a coisa do artesanato, da costura com a agricultura, né? É tudo muito junto. Então, a gente agora está começando a fazer no CRAS aqui uma colcha, uma toalha de mesa bordada, porque também é o lugar de refresco, é o lugar de parar e de encontrar outras mulheres fora dali, fora da rotina. Então, eu acho importantíssimo. É uma mola realmente que faz a gestação disso tudo andar. A gente começou agora esse projeto ali no CRAS e estou achando muito curioso, que é um lugar onde as mulheres se encontram. E aí, o nosso secretário? Tudo bem? Tudo bem. Estávamos aqui falando das mulheres na agricultura, do papel das mulheres na agricultura. E tinha acabado de falar aqui da importância que a gente está tendo agora do apoio da Secretaria de Agricultura aqui na Zomba. Eu agradeço e peço desculpa aí ao Sarmento, professor Sarmento, ter chegado um pouquinho tarde aí para participar, mas é que nós estamos aqui envolvidos numa série de atividades aqui no município, inclusive em contato, em busca de emendas parlamentares, né, que o prazo termina hoje. Tentativa de buscar algumas emendas parlamentares para desenvolvimento do agricultura. É um prazer participar com vocês. Perfeito, secretário. Boa tarde. Alessandra, mais uma vez, a gente só tem a agradecer a tua experiência, a tua contribuição é imensa. E a gente, vida longa, a nossa mínima contribuição, né, dentro desse projeto que você puxa com as outras meninas aí no Instituto Mazomba e em toda a comunidade rural aqui no município de Itaguaí, porque eu não estou em Itaguaí hoje, mas enfim. Secretário, a gente já passou pelo professor Riuso, que infelizmente nesse momento ele está em deslocamento, porque ele vai trabalhar ainda hoje. A gente já passou pela fala da professora Diná, pela fala da Alessandra, e a gente vai encerrar a nossa mesa hoje com a fala do senhor, né? Só para apresentar, Carlos Kiefer, ele é bacharel em Direito, ele foi técnico de extensão da Emater aqui na região, no estado do Rio de Janeiro, durante muitos anos. Ex-secretário da Agricultura no município de Itaguaí na década de 90, foi do Legislativo Municipal, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes, secretário, se eu me lembro, porque foram bastante anos, né? E atualmente ele atua como secretário municipal na parte de Agricultura e Pesca aqui no município de Itaguaí. Então, secretário, vou abrir a fala para o senhor nesse momento, de aproximadamente 15 a 20 minutos, até porque a gente tem que encerrar essa mesa ali por volta de, no máximo, umas 18h20. Mas eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre como que o ente público, como que o gestor público, como que a secretaria, ela de fato pode efetivar a melhoria da comunidade tradicional, do agricultor, do pescador, seja lá onde for, seja aqui no município de Itaguaí, ou seja em qualquer outra região do Brasil, lembrando que esse evento ele é internacional, então tem gente do Brasil inteiro acompanhando. Boa tarde, secretário, a fala é com o senhor, é um prazer enorme mais uma vez. Boa tarde, Sarmento, minha amiga Alessandra Reis, prazer participar com vocês, a professora Diná Ramos, que eu estou conhecendo agora, professora. Para mim, a honra é minha de ter essa oportunidade de participar com vocês. Bem, Sarmento, pela experiência, né, que eu tive na extensão rural, ainda tenho, não deixei de ser extensionista, a gente carrega isso no sangue, né? O que a gente vê, o que precisa em Itaguaí, por exemplo, é uma região, o nosso município, a nossa região, ela vem sofrendo muito, né? Com a especulação imobiliária, o crescimento do setor industrial, até por causa do desenvolvimento do porto, a região portuária, e veio meio que sufocando o nosso espaço agrícola, né? O nosso espaço agrícola ele foi praticamente reduzido, e eu que fui secretário em 1992 e retornei agora em 2021,
quer dizer, quase 30 anos depois, né? E o município era o município de Itaguaí, e que o município de Seropédica, a Universidade Rural, fazia parte do município de Itaguaí, nós observamos assim uma diminuição muito grande da área agrícola, né? O nosso território agrícola, ele foi praticamente reduzido aí eu diria, 30% ou 20% do que tinha naquela época. Mas, por outro lado, também, o que eu pude observar é que eu vi uma comunidade muito mais organizada, no sentido de se mobilizar e tentar, né, recuperar essa perda, né, vamos dizer assim. E para a gente, quando assim que nós assumimos, eu me lembro que eu tive uma reunião com a Alessandra, Sonira, eu me lembro acho que foi uma reunião que nós tivemos e que eu fui cobrado, né? Quais seriam os projetos da secretaria, qual é a proposta da secretaria. E eu coloquei o seguinte: eu acho que o poder público ele tem que ouvir a população. Eu acho que o poder público ele tem que fazer um processo participativo, né? Nós temos que ouvir a população, nós temos que buscar alternativas de desenvolvimento em conjunto e parcerias. Então, qual foi o nosso projeto, a nossa proposta? Primeiro, ouvir a população, né? Nós estamos num processo agora de reestruturação do nosso conselho. Infelizmente, nós tivemos um problema que levou ao fim do nosso conselho agropecuário. Agora nós estamos tentando, inclusive eu fiz um contato ontem com a Emater para nós recuperarmos isso como um conselho de desenvolvimento rural e sustentável, né? Nós não podemos esquecer hoje também da questão do meio ambiente, está associado à agricultura. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a secretária de meio ambiente, onde eu conversei com ela e nós vamos montar uma equipe multidisciplinar no sentido de elaborarmos trabalhos em conjunto, que é agricultura e meio ambiente, que não haja choque em si, entendimento, porque a gente, no nosso município de Itaguaí, no Vale do Amazonas, nós temos que preservar a Mata Atlântica, nós temos que preservar as áreas de proteção ambiental, nós temos que preservar as nascentes, mas nós temos os agricultores tradicionais, aqueles agricultores que estão ali, que cultivam bananas há muitos anos, são propriedades que estão ali há 50, 60, 70, 100 anos ali de cultivo da banana. E hoje, até uma pesquisa feita pela APL, né? O professor Sarmento também tem uma participação nesse trabalho. Nós vimos que 80% da banana da nossa região é orgânica. Então, eu acho que a saída é por aí. É a saída para a agricultura orgânica, é a saída para a agricultura organizada, é participativa, é a população participando através do debate, dos conselhos e dos trabalhos em parceria. Então, essa é a nossa proposta. Fizemos um convênio logo no primeiro mês, ou primeira semana de trabalho como secretário, nós fizemos um convênio com a Emater, com a empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio de Janeiro. Depois fizemos um convênio com a Defesa Agropecuária do Estado, fizemos um convênio recentemente com a FIPERJ, fizemos um convênio com a Pesagro, estamos com um convênio com a Pesagro, e agora o último convênio que nós vamos assinar, se Deus quiser, no máximo em 10 dias, é o convênio com a Universidade Rural, para que possamos desenvolver diversos projetos no município, claro, sempre ouvindo a população, eu acho que é importante. E eu achei o tema, o Sarmento, muito interessante para mim, quando você fala aí o tema da reterritorialização, né? É o território, vamos dizer assim. É o homem que vai se adaptar, não é isso? Aos novos territórios. Então, é praticamente isso que eu estou passando, uma adaptação aos novos territórios, uma briga por território, e nós passamos aí, durante quase que toda a minha vida pública, a questão dos limites territoriais em Itaguaí e Seropédica. Hoje estamos aí nessa questão da indicação geográfica da cultura da banana, que é uma coisa importantíssima, né? E essa questão da IG está envolvida com toda a questão da população, da tradição, da cultura, do cultivo da banana no Vale do Amazonas, da nossa serra. Então, quer dizer, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas eu acho que com o apoio do sindicato, com o apoio do Instituto Mazomba, com o apoio das instituições, os convênios que nós estamos fazendo, nós vamos vencer. E eu digo que o município de Itaguaí, por determinação do seu prefeito, ele quer que realmente a gente desenvolva a agricultura. E para isso a gente precisa da participação das associações organizadas. Na minha época, né, eu digo,
Quando eu iniciei na extensão rural, a gente trabalhava muito com organização formal e organização informal. Hoje, praticamente, nós temos que trabalhar mais com as organizações formais. Mas estamos à disposição para fazermos uma parceria e para desenvolvermos o trabalho no nosso município. Eu particularmente eu fico feliz de ouvir isso do lado do ente público, do lado de quem está representando a secretaria, a prefeitura, enfim, seja lá qual for o nível e a instituição do órgão público, porque de fato é você perceber que, apesar de toda a dificuldade que a gente tem ainda no Brasil hoje, mas pelo menos a construção ela está sendo o mais horizontal possível, né? Você chama a comunidade para participar e você entende que se a comunidade não estiver ali no dia a dia, no trato daquilo ali, ele não vai dar certo. Não adianta simplesmente você colocar um elefante branco, você colocar, por exemplo, um galpão num local onde não tem demanda, não tem um fluxo de atividade específica ali de uma produção, seja ela qual for. Né? E aí, em cima disso, as pessoas estão tecendo vários comentários aqui, mas né, pergunta em si não teve, mas eu tenho uma pergunta, secretário, bem específico com relação à banana, e aí o senhor citou a questão da banana e do IG e toda essa atividade que está sendo junto à NPI, da banana de Mazomba, da banana de Itaguaí. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais como surgiu essa ideia. Assim, a gente precisa, de fato, institucionalizar essa banana como algo característico único aqui da nossa região. Né? Claro que eu conheço a história, mas eu acho que seria legal um pouquinho o senhor falar, até porque a gente tem pessoas de outros lugares do Brasil e seria interessante. Sarmento, ali, como é que surgiu isso? Nós recebemos a visita no início, né, do nosso trabalho do secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, que é secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, e o Marcelo Queiroz, doutor Marcelo Queiroz, comentou comigo a respeito da laranja de Itaboraí, né? E quando ele falava da laranja de Itaboraí, aí me perguntou, não tem nenhum produto aqui na região de Itaguaí, da Costa Verde, que a gente pudesse fazer um trabalho? Eu falei assim, tem. Eu vejo aqui, nós temos o coco, nós temos a goiaba, nós temos a banana e nós temos o aipim. E nós pensávamos no aipim, né, na mandioca. A mandioca da nossa região é uma mandioca cultivada em solos de tufa, né, solos orgânicos, mas ela é muito mais conhecida no mercado como a mandioca de Santa Cruz, né, o aipim de Santa Cruz. Ela não é conhecida como o aipim de Itaguaí, apesar de nós termos os solos orgânicos aqui também, como tem os solos orgânicos em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Então, nós procuramos uma cultura. Que cultura seria essa? Que cultura é essa tradicional? E começamos a fazer um trabalho de pesquisa e levantamento. A minha equipe da secretaria começou e nós levantamos, né, através desse levantamento, nós percebemos que era banana. Através daquele projeto da APL e outros projetos feitos pela própria universidade e alguns pesquisadores, né? Nós começamos a ver, poxa, nós temos a banana em Itaguaí, nós temos a banana da Serra. E nós fizemos um contato com a equipe lá de Corupá, de Santa Catarina, que tem a banana mais doce do Brasil, a banana d'água, né? E, através desse contato, nós vimos a possibilidade de desenvolvermos um trabalho com a banana de Itaguaí. Procuramos a Associação de Produtores, né? A Copafit, Cooperativa de Produtores, e fizemos esse contato aí com o Instituto Mazomba, Copafit, um assentamento lá da Serra do Caçador, inclusive tem um grupo de mulheres lá, né, Alessandra, lá na Serra, que faz um trabalho bacana. Então, nós vimos que eles cultivam a banana, e essa banana tinha uma característica muito interessante, que é o alto teor de potássio, que nós conseguimos descobrir isso através de análise que nós fizemos na Universidade de Santa Catarina, na própria Universidade Rural, a própria Pesagro, no Rio de Janeiro. Os teores de potássio são altíssimos, e o teor de açúcar também, e vimos que é uma banana muito doce, muito saborosa, e essa banana é riquíssima em potássio. E ela era conhecida no mercado como a banana de Itaguaí. Aí, através das pesquisas, do levantamento, nós vimos, pô, que banana é essa? Como é que essa banana é conhecida? A prata comum, é a prata manteiga, é a prata mel? Como é que essa banana é conhecida? No mercado, ela é conhecida como a banana de Itaguaí. Né? Tem toda uma tradição, toda uma história do cultivo da banana. Claro, não é só de Itaguaí, né? Mangaratiba, Itaguaí, Rio Claro, Piraí, toda essa região produz a banana, mas com essas características específicas
que nós acabamos de falar do alto teor de potássio, do teor de açúcar elevado, 25 graus Brix, que deu nas análises, a média nacional em torno de 23 graus. Então, nós identificamos que a nossa banana tem um potencial muito grande. E essa banana, ela tem que ser, nós temos que trabalhar essa IG. E começamos a fazer um trabalho em conjunto, principalmente com a cooperativa, né? Esse trabalho de organização, de mobilização, contamos com o apoio do Instituto Mazomba, do Conselho Comunitário do Mazomba, e eu acho que está fluindo, eu acho que o trabalho está muito bacana, eu acho que nós vamos conseguir chegar ao resultado final, que é a indicação de procedência da banana de Itaguaí. Essa é a nossa proposta. Mas não é só isso, né, Sarmento? A banana, eu acho que é das nossas lutas. Nós temos também a questão dos pescadores artesanais, né, da Baía de Sepetiba. Nós estamos fazendo um trabalho em parceria também com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a questão do boto cinza. Nós temos uma equipe nossa trabalhando, né, pesquisando o boto na Bahia. Eu acho que é todo um processo que a gente está tentando desenvolver no município de Itaguaí. A questão da agrocozinha, que é importantíssima, e que eu quero deixar meu agradecimento especial, sabe, a Alessandra, pelo apoio que ela tem dado a gente nesse projeto da cozinha, que é fundamental. A agrocozinha, ela vai abrir espaço para outros projetos que nós vamos desenvolver, que nós precisamos desenvolver, que é a questão da pesca também, e dos produtos derivados de leite. Nós temos o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, nós temos 2 veterinários na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Agricultura, nós temos uma parceria com a Secretaria de Saúde, com a inspeção. Então, a vigilância sanitária, o nosso trabalho está funcionando. Nós precisamos, claro, nós precisamos de mais apoio, precisamos de mais entidades de pesquisas caminhando com a gente. Eu falava com o reitor da Rural, professor Roberto, eu tive essa reunião com ele para a gente assinar o convênio, eu falei, eu preciso fazer um levantamento socioeconômico, nós temos que fazer esse levantamento nas comunidades, e para isso eu preciso do apoio da Universidade Rural, da Escola Técnica. Nós queremos trabalhar nessa linha, Sarmento. A gente tem que levantar a demanda, essa demanda tem que ser através de um trabalho de pesquisa, e não pode parar, a gente não pode começar um trabalho e parar, a gente tem que dar continuidade. A própria professora Annelise, que a Alessandra nos apresentou, tem feito uma parceria excelente com a gente, tem sido uma grande parceira nossa, até mesmo antes de nós oficializarmos o convênio com a Rural, ela já se colocou à disposição, e nós precisamos disso. Eu me lembro que a professora me cobrava muito isso, olha, secretário, é aquela velha história, né? Você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar e deixar que eles pesquem. Então, para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos desenvolver um grande projeto para a região, e contamos muito com o apoio da universidade. Precisamos muito do apoio de vocês, professores, pesquisadores, com o conhecimento que vocês têm. Eu recentemente quando nós assinamos um convênio com a FIPERJ, eu tive a oportunidade de conversar com os colegas secretários, propus ao colega secretário de Mangaratiba que realizasse um evento, vai ter um evento agora em Mangaratiba, onde nós vamos fazer a união das secretarias municipais da Costa Verde, da nossa região. É um consórcio para a agricultura aí, com o apoio do secretário de Estado. Nós temos que reerguer essa agricultura tradicional, nós temos que fazer um grande trabalho e mostrar aí para o Brasil e até para o mundo o potencial que nós temos na nossa região. Secretário, mais uma vez eu agradeço, né? Não sei se eu estou sendo muito otimista, não, hein, Sarmento, mas olha, eu quero mandar essa banana para fora do Brasil, se Deus quiser. É porque o senhor, infelizmente, não pôde pegar a fala do professor Riuso logo no começo, mas nesse entendimento de que é um trabalho, e eu vou pegar a palavra que a Alessandra utilizou, o verbo, né, formigar. Eu acho que a gente tem que passar por aí. Não adianta, vai formigar, tem que ser um trabalho, né, como o processo de reterritorialização. A gente não vai conseguir resolver os problemas do dia para a noite. Às vezes demora 1, 2, 5 anos, o tempo que seja necessário, mas é entender que a gente vai caminhando, né? A gente deu muito passo para trás durante muito tempo aqui na região da Baía da Ilha Grande, no território identitário de Itaguaí, mas que a gente está avançando. E aí, inclusive, né, já chegando nos finalmente, para a gente chegar no encerramento dessa mesa, e aí quando eu pensei na mesa, claro que é um evento, né, acadêmico, até na composição do título é um evento acadêmico, mas a temática de território, a temática de reterritorializar, quando você chama isso, você tem que chamar o ente público e você tem que chamar a sociedade civil. Então, quando tem a presença da Alessandra e tem a presença do secretário do ente público,
eu não sei se a professora Diná, que é a parte da universidade que está aqui presente também, concorda comigo, mas a gente dá mais valor a esse debate, porque ele se torna rico, ele sai do muro da universidade, ele vai para o mundo real, né? Que é o mundo do agricultor, o mundo do pescador, o mundo do caiçara, enfim. E para finalizar, antes de abrir para a fala final de cada um dos participantes, a gente recebeu alguns comentários aqui, por exemplo, o comentário da Maria Sanches, parabenizando, da Elaine dos Santos, falando sobre as excelentes apresentações, da Thelma parabenizando a mesa fantástica, e assim, é muito tempo, o tempo é extremamente curto, mas eu fico extremamente feliz em receber, né, fazendo essa mediação nesse evento hoje aqui. Já para finalizar, eu agradeço mais uma vez toda a estrutura que está por detrás das câmeras na atuação, na construção dessa mesa, de todo esse evento, né, no nome do professor Nelson que conduz lindamente esse trabalho junto à Unesp aí, em Tupã, e com apoio de gente do Brasil todo, como a gente aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, para finalizar, eu abro agora a palavra final da professora Diná, depois eu vou abrir para a Alessandra e para o Carlos. Diná. Agradeço novamente o convite, agradeço muito poder estar aqui nesse debate. Agradeço ao pessoal que está lá assistindo a gente no YouTube e quem vai assistir depois, né? O contato está lá na apresentação. E assim, por acreditar muito, né, no diálogo, inclusive eu vejo que nessa mesa praticou-se, né, um pouquinho daquele, a gente entende que é a gestão social, né? E significou abrir aqui a fala para as diferentes representações, né? Sociedade civil, instituição de ensino, né? Poder público, porque na minha presença, na presença do Carlos, do secretário, né? Então, a academia também representada pelo professor Carlos Sarmento e o professor Riuso, que não pode estar aqui agora. Então, agradecer e dizer que eu acredito tanto nesse formato que eu sugiro, né, foram muitos e muitos colegiados territoriais criados a partir do programa de territórios da cidadania e territórios rurais, e que é um exemplo a ser seguido, muito profícuo, no sentido de aproveitar aquela construção, resgatar esse grupo e tentar internalizar esses conselhos nas instituições possíveis, e um caminho que a gente encontrou dentro da universidade, porque é uma forma que a gente encontra na fala da Alessandra aqui representando, de dizer que a gente está conseguindo, né, embora seja um trabalho de formiguinha, o bichinho do dia, mas que a gente está conseguindo dar voz, né, a quem de direito, né, que são os donos do território, aqueles que compõem o território, que é a comunidade. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Diná, mais uma vez, e aí eu abro a palavra para a Alessandra. Eu só tenho a agradecer, acho que foi bem simbólico mesmo, ter o poder público nessa conversa é um luxo. Muito obrigado, Carlos Kiefer, porque a gente está realmente vivendo aqui em Mazomba uma experiência diferente de ter sempre a secretaria perto da gente. A professora Diná, enfim, toda essa rede que a Rural representa para a gente. E muito obrigado, e é isso, não vamos desistir, vamos formigar. Exatamente. Muito obrigado, Alessandra. E eu já vou colocar esse verbo na minha lista, viu? Agora a gente tem um verbo formigar. O professor Riuso, ele se deslocou, foi de um ponto para o outro, chegou a tempo, ele que começou os trabalhos da mesa hoje um pouco mais cedo, e ele chegou aí para se despedir da sua palavra final. Então, professor Riuso, fique à vontade.
Pessoal, peço desculpas aí, é que 19 horas eu vou entrar em sala aqui no campus da universidade, em Campo Grande, que é um bairro vizinho onde eu moro. Então eu estou nessa correria aí. O professor Carlos Sarmento sabe, semana que vem a gente começa as provas aí, então o deslocamento ele é normal na nossa vida. Bom, gostaria de primeiramente agradecer aqui o Sarmento, né, por ter me dado essa oportunidade aqui de apresentar meu ponto de vista enquanto cientista, minha perspectiva, né, o meu trabalho, o contato com essas pessoas aqui maravilhosas. Pude ouvir aqui a Alessandra, o Carlos, enquanto eu estava me deslocando. Não estava dirigindo, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa prudente, era meu pai que estava dirigindo, que ele quis vir aqui comigo, que ele vai fazer umas compras, então eu estava ouvindo tudo que foi desenvolvido aqui no debate. Foi maravilhoso e gostaria mais uma vez de agradecer, então, a cada um de vocês aí pelas experiências incríveis e o contato maravilhoso que foi desenvolvido aqui. Obrigado, professor Riuso, não só professor, mas meu amigo querido Riuso Ikeda, e aí eu abro a palavra agora para o secretário Carlos Kiff. Eu gostaria de agradecer ao professor Sarmento por ter me dado essa oportunidade de participar com vocês e dizer que o município de Itaguaí está à disposição, né, através da Secretaria de Agricultura. Nós estamos aqui à disposição de vocês para que a gente possa desenvolver projetos aqui que venham a atender aquilo que a população precisa, né, e dar oportunidade à pesquisa, né, e à extensão para que desenvolvam projetos no município. Nós estamos aqui, como eu falei desde o início, fazendo uma série de parcerias e projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos agora, em conjunto com a Prefeitura de Itaguaí. E, mais uma vez, agradecer a Alessandra, né? E os professores aí, a professora Diná e o professor Ikeda, estamos à disposição. Eu gostaria de receber uma visita de vocês aqui no município de Itaguaí. Seria um prazer recebê-los aqui para conhecer um pouco do nosso projeto, da nossa parceria aí, com o Sarmento e com a Alessandra. Estou à disposição de vocês. Obrigado a todos aí. Mais uma vez, Sarmento, te agradecer por essa oportunidade. Obrigado. A gente que agradece, secretário. Então, nesse momento, eu dou por encerrado a mesa de debate. Mais uma vez, eu agradeço a toda a organização do evento, do segundo CCI. Lembrando que ano que vem a gente vai ter o terceiro encontro no Mato Grosso, ele será presencial, será híbrido. O importante é a gente caminhar, e eu encerro, obviamente, com o verbo que a gente aprendeu hoje, da Alessandra, com o verbo formigar. Gente, muito obrigado, boa noite e desde já ótimo fim de semana para todos vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.